Hay una hermosura tremenda en las cartas que Pablo escribe a Timoteo. Y si usted lee la primera carta y lee la segunda carta, te darás cuenta de que Pablo escribe esa carta. La primera carta es una carta un poco más romántica, es una carta pastoral. Es una carta más de consejería pastoral. La segunda carta que Pablo escribe a Timoteo já tem um outro tono. Pablo está escrevendo como alguém que está em uma situação um pouco mais complicada. Começa assim o capítulo 3. Me encantaria se pudéssemos ler toda a carta, mas não vamos fazê-lo. Vamos ler solamente alguns versículos do capítulo 3. Capítulo 3, de 1 a 5, diz assim: Também debes saber isto, que em los posteros dias vendrão tempos peligrosos, porque haverá homens amadores de si mesmos, ávaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sem afecto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán aparência de piedade, pero negarán la eficácia de ella. A estos evita. Me encanta a tradução em inglês que diz have nothing to do with them. Não te meta com esta gente, diz a palavra. Vamos orar, Senhor. Padre, estamos delante de tu palavra, Senhor. Uma palavra tão atual, tão forte, para as circunstâncias e situações que vivemos em los últimos dias, Senhor. Em nossos últimos dias. Pedimos que a hora que tu palavra foi leída, tu puedas, Senhor, encucá-la em nosso coração. Senhor, e cravá-la em nosso coração. Em nossa alma, Senhor, que saímos de aqui com nossa alma completamente, Senhor, borrachas de tu palavra, desafiados a uma vida melhor. Senhor, em nome de Jesus, e mientras tu palavra está sendo exposta nesta tarde, Senhor, sana nossas vidas e prepara-nos para servir-te melhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amados, o apóstolo Pablo, já lhe disse que me encanta predicar porque há ter, verdade? Já tu sabe. O apóstolo Pablo escreve de uma prisão em Roma. Está preso. E desde aí já tinha a perspectiva correta de lo que significava os últimos dias para sua vida. Essa foi a última carta. Foi sua última carta escrita desde a prisão. E esta carta, meus amados, foi escrita um pouco antes de seu martírio, um pouco antes de Pablo ser entregado à morte, de ser martirizado. Pablo estava preocupado porque algo estava acontecendo na vida da igreja. Muitos de lo que estavam na igreja não estavam com a motivação correta em seus corações. E Pablo tinha uma preocupação. Pablo agora escreve a Timoteo pensando em la vida da igreja, pensando em el futuro da igreja, pensando em el futuro do evangelho. A percepção que temos quando leemos esta carta exortativa de Pablo é que suena muito diferente, como eu disse antes, da primeira carta. Agora é uma perspectiva um pouco sociopolítica.
Pablo agora está sendo perseguido por predicar o Evangelho. Pablo agora está vivendo uma persecução porque predica a verdade. Pablo agora está sendo acusado por seus malhechores. Pero me encanta que essa palavra também começa dizendo: em los posteros dias, em los últimos dias. Quando são os últimos dias? Há alguns que pensam que os últimos dias são os dias que já antecedem a venida, a segunda venida de Jesus. Há outros estudiosos que creem que de los tempos de Jesus começaram a perspectiva de los últimos dias. Com todo respeito aos primeiros, eu creio nessa segunda perspectiva. Desde os dias de Jesus, começam a contar os últimos dias. Pablo está falando de uma atualidade. Que entendimento temos? Estudos escatológicos han sido hechos na história, prevendo os últimos dias e o que passariam nos últimos dias. Pero, mis amados, a degradação moral e social da sociedade não está acontecendo solamente do ano 2000 adelante. Conhecemos uma sociedade que se degrada dia tras dia, dia tras dia, e há muitos anos que isso ha passado. O entendimento que temos de los últimos dias é que os últimos dias está exatamente entre o período da primeira venida de Jesus hasta sua segunda venida. E a palavra de Deus nos traz várias referências sobre os posteros dias. Se você ler Isaías capítulo 2, versículo 2, diz: acontecerá em los posteros tempos, que será confirmado el monte, la casa de Jehová. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Mas esto es lo he dicho, foi o que foi dito pelo profeta Joel. E no versículo 17: e em los posteros dias, disse Deus, derramarei de meu espírito sobre toda a carne. E no capítulo 4, do versículo 1 do capítulo 4, da primeira carta de Pablo a Timoteo: pero o Espírito disse claramente que em los posteros tempos alguns se apostatarão da fé. Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus havendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo, a los padres por los profetas, em los posteros dias nos ha hablado através del Hijo, através de Jesucristo. 1 de João capítulo 2, versículo 18, hijitos, já é o último tempo. E según vosotros oísteis que o anticristo viene, assim agora han surgido muitos anticristos, por isto conhecemos que é o último tempo. Você entende por que o último tempo é o tempo que estamos vivendo? Você entende que o último tempo é o tempo do dia em que você nasceu e que eu nasci? Já fomos imersos nesses últimos tempos. O apóstolo Pablo, já em seus dias, acreditava que estávamos em los posteros dias. Los posteros dias começaram há muito. E pensando nisso, eu penso no grado de la imoralidade no mundo. E no grado em que a sociedade ha chegado ultimamente, a degeneração moral da humanidade. Os desafios aumentam a cada dia também para a igreja de Jesus. Hermanos, estamos vivendo em uma sociedade que a cada dia nos vai dificultar a vida. Eu li um artigo essa semana de que em um estado deste país já se começa uma lei
de persecução à igreja, intentando proibir a predicação do evangelho. Dias vendrão, dias difíceis vendrão, dias de luta, dias de dificuldade. E deixa-me dizer-lhe, se tu pensas que a situação que tu vives hoje é a mais difícil, é a mais desagradável, é a mais terrível, eu te digo, não é, dias mais difíceis vendrão. Pablo também sofria em la prisão del abandono. E ele relata no capítulo 1, versículo 15. Ele disse que todos, já sabes isto, que me abandonaram todos os que estão em Ásia, de los quais são Figelo e Hermógenes. Eu mirava essa palavra e dizia, Senhor, ojalá nenhum padre aqui ponga o nome del hijo, como se disse, Figelo. Se você está embaraçada, por favor, não ponga o nome de seu filho Figelo. Pero foram esses dois que abandonaram a Pablo. Os dois asiáticos que abandonaram a Pablo. Paulo agora está morrendo. Paulo agora está chegando ao final. E ele necessita passar o bastão ministerial a alguém que ele confiava. A um jovem talvez da idade de muitos de vocês aqui. Talvez um jovem de 20 e pico de anos. Talvez um pouquinho menos. Alguns estudiosos creem que Timoteu tinha como 30 e algo de anos. Outros creem que Timoteu estava na fase entre 15 a 25 anos de idade. Porque em alguma outra passagem, Pablo advierte a Timoteu sobre as paixões da carne, as situações da vida. E ele diz a Timoteu, huir de las paixões de la juventude, de las paixões que aparecem em tu caminho como um jovem. O problema, meus irmãos, é que Timoteu tinha 3 características que dificultavam seu exercício ministerial. Primeiro, é que Timoteu era muito jovem, e por ser muito jovem, não caía em la credibilidade da igreja. Como eu, me hicieron pastor aos 16 anos de idade. E os viejitos me miravam assim. Iba a aconselhar uma irmã, a irmã nascia assim. Tiago era muito jovem. Timoteu, a lo mejor, era muito jovem. A segunda característica era que Timoteu era muito tímido, como eu. Eu não sei por que rei. Era muito tímido. Não era um jovem expansivo, exuberante, que se saía em seu ministério, e isso preocupava Pablo de alguma maneira. E a terceira característica era que Timoteu sofria de uma enfermidade. E algumas vezes você encontra na Bíblia, quando Pablo orienta Timoteu como cuidar de sua vida, parece que tinha um problema em seu estômago, algo assim. E que dificultava a sua vida, era muito enfermo. E sabe, pero isso não preocupava a Pablo imensamente, porque Pablo sabia que Timoteu era um homem completamente comprometido com a verdade. E encontramos na palavra, quando Pablo diz a Timoteu, tu sabes porque aprendiste de tu madre e de tu abuelita. Tu tienes um regalo familiar, um histórico familiar. Los que te ensinaram bem. Tu vistes um bom modelo em tu casa. Isso não preocupava Pablo. O que preocupava Pablo era que nesse momento, o problema, irmãos, é que o cristianismo estava em risco naquela época. E Pablo preso,
estava preocupado de que se de alguma maneira não se levantara um homem com poder e autoridade em la igreja, poderia ser que a igreja se acabara. Havia um peligro doutrinal muito grande, muito engano moral. Pablo, sin embargo, necessitava preparar Timoteo e alertar-lhe de igual maneira desses malos. E ele começa então, começa nesta época a ascensão de los falsos profetas na igreja. Aqueles que diziam, Deus me dijo, e de verdade Deus não havia dito nada. Pablo está muito preocupado por la degeneração moral que acarreará a la falsa enseñanza na igreja. Quando não há uma sábia direção, diz a Bíblia, o pueblo se corrompe. Há corrupção. Há uma versão que diz que quando não há sábia enseñanza, o pueblo cai, se debilita. E Pablo estava preocupado com isso. Especificamente porque os falsos profetas veniam com a intenção de arrancar de la igreja os verdadeiros cristianos. Esses falsos profetas e maestros, por a palavra que leemos, parecem que eram cristianos ou cristinos, algo assim. Estavam metidos na igreja, inseridos na igreja, se vestiam como cristianos, carregavam os livros da lei como cristianos, cantavam as canções cristianas, tinha aparência de cristianos. E Pablo começa uma lista de 19 peligros. É uma lista grande, meus irmãos. Talvez esta lista, não seja tão grande como a lista que Pablo apresenta em Romanos capítulo 1, mas é uma lista tremendamente grande e peligrosa. E Pablo disse, os tempos serão tempos peligrosos. Há uma versão que diz, os tempos serão tempos difíceis, mas me gusta pensar em tempos peligrosos. E é uma lista tremenda. Eu não tenho a intenção de se item por item desta lista, porque eu creio que esta lista por si se explica. Pero há algo que me chama a atenção. Neste anelo de Pablo de preparar o jovem Timoteo para tempos difíceis, para tempos peligrosos, ele disse: habrá homens que serão amadores de si mesmos. Habla del amor. Ávaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sem afecto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Outra vez habla del amor, amadores de los deleites, mas que de Deus, que tendrão aparência de piedade, pero negarão a eficácia de ella. A estos evita. Em algumas vezes na lista, ele menciona a palavra amor, que havia uma maneira diferente de amar. Que são dias difíceis, que são dias peligrosos. A definição de dias difíceis e peligrosos pode ser difícil de lidiar, de suportar. Pela definição mais correta, no original, são dias ferozes. Essa é a mesma palavra que se usa para descrever o endemoniado gadareno em la Bíblia, em Mateus capítulo 8,
versículo 28, quando Jesus confrontou a esses demônios, e disse a palavra que os demônios estavam ferozes. Dias peligrosos são dias ferozes. Dias peligrosos são dias de la ação demoníaca em la terra. E déjame dizer, mis hermanos, diz a palavra de Deus e não miente, que o diabo, nosso adversário, ou seja, o diabo não é seu amigo, é seu adversário. Ele está em contra da igreja de Jesus. Diz a palavra que ele está como um leão rugiente, buscando a quem devorar, buscando a quem tragar. E se tu e eu não vigilamos, e nesses dias, em dias peligrosos, seremos blancos desse devorador. Seremos blancos desse que quer destruir a vida da igreja e a dignidade da família. Seremos vítimas. Uma pessoa em meu trabalho me mandou uma foto há poucos dias e disse: "Você que pensa dessa foto?" A foto era um anúncio que se distribuía por aí, na escola. Eu trabalho em uma escola e se distribuiu um anúncio. O anúncio dizia: "Venga a uma charla de sexo e mais sexo e mais sexo. E aí vamos distribuir todos os elementos para sexo e mais sexo e mais sexo." E a pessoa me disse: "O que pensa desta foto?" E eu disse: "Bueno, a Bíblia diz em Timoteo capítulo 3 que são dias ferozes. O diabo está feroz. Sabe por que o diabo está feroz? Ele está feroz porque ele sabe que há um povo comprometido com a verdade. O diabo está feroz porque ele sabe que há uma geração que não se deixará vender, que não negociará a glória de Deus. Ele está feroz porque ele sabe que aqui é um povo levantado para fazer diferença. E é um povo comprometido com a verdade de Deus e nessa terra. Por isso é que o diabo está feroz. Isso sugere a violência de los dias posteiros, desses dias que vivemos. Uma violência estimulada e vigorizada por demônios sorrateiros. Me perguntaram: "Pastor, demônios se multiplicam?" Eu lhe disse: não. Eles em si não. Porque o diabo não tem o poder de criar. O único que cria é Deus. Amém? O único com poder criador é Deus. Diz a Bíblia que Daniel, quando teve uma visão de ángeles, viu ángeles como milhares e milhares e miríades de miríades. Eu não sei quanto é miríades de miríades, mas eu penso que são milhões e milhões de ángeles. Isso depois da caída. E se Deus quer, Ele multiplica com um sopro milhões e milhões de ángeles em favor do seu povo. Você me pergunta: como o diabo trabalha? Eu penso, deixa-me dizer-lhe, eu penso que o inferno está em apuros. O inferno está em apuros. Não há tantos demônios para trabalhar. Não há tantos demônios disponíveis. Como hace Satanás? Diz a Bíblia que ele atua através de pessoas e de flechas inflamadas.
Ele não pode actuar através de tua vida. Tu estás lleno e llena do Espírito Santo. Pero déjame decirle, Ele pode soplar sugerências a tua vida. Aí está o peligro. Aí está o peligro. Pessoas que hablam mal do outro, que prestam seu ouvido para escuchar hablar mal de outra pessoa. Hermanos que não se saludam, que não se hablam, e levantamos as manos. E Pablo disse, está dentro, Timoteu, mira, está aí adentro. Por isso Pablo lhe deu a Timoteu 4 instruções que eu quero chamar a sua atenção. 4 instruções que obedecer para que sua vida e serviço cristiano no ministério fuera tremendamente efetivo em dias peligrosos. E sabe por que Pablo disse que haveriam dias peligrosos? Porque haverá homens peligrosos, pessoas peligrosas. A lista de Pablo, meus amados hermanos, é mais atual que qualquer periódico em nossos dias. Eu lhe diria que a lista de Pablo a Timoteu é mais atual que New York Times, que Time Magazine, que CNN, Fox News e Univision. A lista de Pablo é uma lista atual. E os primeiros 5 versos que leímos parece ser um catálogo das atitudes que vemos reflejadas no mundo que nos rodeia no dia de hoje. Instrução número 1 de Pablo a Timoteu: huye de ellos. A estos evita. Have nothing to do with them. Huya, sale. Não te comprometa com estes, diz a palavra de Deus. Oiga, isso é forte. Imagina que as pessoas mencionadas no capítulo 3, aparentemente eram pessoas que professavam conhecer a Deus, mas suas vidas estavam completamente desprovistas do Espírito Santo. Mis hermanos, porque não pode haver, déjame dizer-lhe, aonde habita o Espírito Santo de Deus, habita quê? Habita vida, alegria, abundância, perdão. Aonde habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não pode habitar em um corpo sujo, imundo, lleno de impurezas. Essa é uma palavra dura, mas não é minha. Por que se deve evitar a estes? Por suas malvadas atividades. A característica que descreve os versos 2 a 5 reflejam que todo vai querer girar alrededor do homem. Refleja que todo é em torno de si mesmo, amadores de si mesmo, ávaros, lhe gusta a plata, vangloriosos, soberbios, blasfêmios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Isso genera em torno de si mesmo. O humanismo secular e a nova era de renda suelta por el mundo
intentando humanizar uma sociedade que foi criada para adorar o Criador. E esse tempo requerirá muito discernimento. Sabe por quê? Porque no versículo 5 disse que tem aparência de piedade. Por isso, requerirá discernimento. Parece com lo bueno, parece com lo agradável. Alguns recursos em la palavra de Deus para esses tempos. Esses tempos peligrosos nos ajudam a recordar que Deus, e só Deus, é nosso amparo e nossa fortaleza. Salmo capítulo 46, versículo de 1 a 3. Diz que o Senhor é nosso amparo. O Senhor é nossa fortaleza. Em certo modo, podemos dizer que estamos em peligro em qualquer lugar. Ou seguros em qualquer lugar. A situação pode ser difícil em qualquer lugar. Não há segurança em la casa. Não há segurança en el trabalho. Não há segurança manejando. Não há segurança caminhando por la calle. O mal está a todo lado. O Senhor é o nosso amparo e nossa fortaleza. Esses tempos peligrosos nos ajudam a apreciar o tesouro que temos em Cristo. Romanos capítulo 8, de 35 a 39. Nada nos pode quitar as bendições que Deus nos imparte. Quem nos separará do amor de Cristo? Diz a palavra. Quem? Tribulação, angústia, persecução, ou hambre, ou peligro, ou espada. Quem? Quem nos separará? Quem nos separará? Nada nos separará. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará. Hermanos, são dias peligrosos. Nada nos separará. Esses dias peligrosos nos ajudam a pôr em ordem nosso sistema de valores. A quem amamos? Em tempos peligrosos, Mateus capítulo 6, 19 a 24. Em tempos de que se dá conta de que a melhor inversão que temos que fazer é juntar os tesouros em los cielos e não nessa terra. 2 vezes hace referência ao amor, amadores de si mesmo, ávaros. A número 3 vezes, amadores de si mesmos, verá? Ávaros, amadores del dinheiro e amadores de los placeres. Estes tempos peligrosos, somos movidos em la verdade e em las promessas que Deus revela em sua palavra. Conozca a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Use-la. Quantas vezes você lê a Bíblia? Ai, pastor, eu leio os domingos. Alguns os miércoles também. Leia a Bíblia. Familiarize com a palavra. Escute a palavra de Deus. Em tempos peligrosos, vemos quão frágeis somos e a necessidade que temos de viver em dependência do Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. Muitas vezes nos sentimos emocionalmente fortes, mas em tempos como estes, percebemos nossa fragilidade. E são momentos como estes que tu e eu necessitamos saber em quem confiamos. Aonde estamos agarrados?
quem é tu porto seguro? Em tempos peligrosos, podemos glorificar a Deus ao mostrar nossa confiança e seguridade em Ele. Salmo capítulo 121. Em um mundo em que as pessoas se deixam dominar por el temor, um cristiano deve ser dominado por a seguridade e a confiança em Cristo Jesus. Como diz o salmista, alçarei meus olhos a los montes. De donde vendrá mi socorro? De donde vendrá? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluia. Em tempos peligrosos, se acrescenta em nossos corações o anelo de que nosso Senhor Jesus Cristo regresse em glória. Quando eu mirei esta fotografia que me foi enviada, eu disse: Maranata. E lá a pessoa disse: What is that? Eu disse: Maranata. Significa: vem, Senhor Jesus. Oh, diga comigo: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Oh, vem, Jesus. Oh, vem, Jesus. Oh, vem, Jesus. Vem glorificado, com poder e glória. Desciende, Deus. Hermanos, é tão bueno poder estar aqui e alabar ao Senhor. Que alabança linda tivemos hoje, verá? Que maravilha. Pero devemos desejar que o Senhor venga. E para que isso passe, necessitamos predicar o Evangelho. A instrução número 2 de Pablo a Timoteo: sigue a los verdadeiros. Mira o versículo 10 a 12. Pero tu has seguido minha doutrina, conduta, propósito de fé, longanimidade, amor, paciência, persecuções, padecimentos, com os que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra, persecuções que he sofrido e de todas me ha livrado el Senhor. E também todos os que querem viver piadosamente em Cristo Jesus ganharão na loteria. É isso que diz a Bíblia? Todos que querem viver piadosamente em Cristo Jesus, diz a palavra, padecerão persecuções. Pero tu sabes o modelo. Tu aprendiste del modelo. Tu conoces a la verdade. Sigue a los que são verdadeiros. Hermanos, em dias de peligros, necessitamos pessoas que sejam modelos para nós outros. Oh, e que pesar que nossos modelos se estão desaparecendo. E que pesar que os buenos modelos se estão indo. Não há buenos modelos. Há homens que enriquecem da igreja. Há homens que esbarram a plata da igreja. Não temos buenos modelos, líderes espirituais corretos, homens de boa conduta, que sua maneira de viver corresponda
com a verdade da palavra de Deus, que seu modo de vida seja condizente com todo o que ele predica. Pablo praticava o que predicava, e não vivia como celebridade, sino como servo. Primeira instrução de Pablo: huye, evita. Have nothing to do with them. La segunda: sigue a los que são verdadeiros. A los que são verdadeiros. Hermanos, devemos criar raízes seguras. Raízes firmes. E deixe-me dizer-lhe, se tu estás de programa a programa, de igreja a igreja, de show a show, de internet a internet, tu não vas criar raízes firmes. Crie raízes firmes. Instrução número 3, de Pablo a Timoteo, versículo 14. Pero persiste em que lo ha aprendido. Persevera. Continua em lo que fuiste persuadido. Não te deixes levar por los ventos de la juventude, por las propuestas desta vida. Permanece, permanece. Vienen as lutas, vienen as dificuldades, vienen as provações, pero permanece, permanece. Não permita que seu sofrimento, que sua luta, que seu dolor, que sua enfermidade quite o programa e o propósito que Deus tem para a sua vida. Permanece. Permanece. E sabe que permanecer é a única tática viva que temos para vencer as artimanhas do diabo. Porque o diabo vai dizer: esse é um terco. Já hice de todo. Já puse cascarilhos de banana por aí todo. E não resvala, é um terco. E quando vai resvalando, se aguenta nos modelos. Se aguanta em los modelos, em lo que foste ensinado e persuadido por la palavra de Deus. A mim me predicou um homem de mais de 70 anos de idade. Eu tinha 11 anos de idade. E ele predicou, sentou em uma silla e me falou de Jesus. Senhor José Gonçalves, que o Senhor o tenha na glória. Me predicou o Evangelho. Primeira predicação me falou do inferno. A mim me deu um medo tão grande do inferno. Eu lhe disse: eu quero convertir, eu quero. A princípio, lhes confesso que foi por medo do inferno. Pero eu fui persuadido por la palavra de Deus aos 11 anos de idade. Mis amados, cada vez mais vemos o engano intentando imitar lo que é verdadeiro, lo que é honesto, lo que é certo, lo que é justo, ¿verdad? A única maneira em que um creyente pueda hacer frente a esta falácia é conhecendo a la verdade para poder perseguir. Não desista. Você está novo em Jesus. Se converteu há pouco tempo. Prossiga. Aprenda. Leia a Bíblia. Busque enseñança. Vá a nossas classes de novos convertidos. Busque conhecer a la palavra.
Instrução número 4. E aí já vou decolando. Capítulo 4, versículo 2. Pablo disse a Timoteu: predica, 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 predica a la palavra. Que prediques la palavra. Que instes a tempo e fora de tempo. Não importa. Não importa que te digam, predique a la palavra de Deus. Ai, pastor, aí me proíbe. Predique. Assim lo hago. Em meu trabalho não pode, mas eu predico. Eu predico. E déjame dizer-lhe, não há uma semana que não predique a muita gente. Eu predico. E há que escutar-me. Há que escutar-me. Ah, você é cristiano? Ama, pastor. Você é pastor? Yes. Yes. Tempo, fora de tempo, redarguye, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Aleluia. Primeiro, huye. Huye. Segundo, sigue los verdadeiros. Terceiro, permanece. Quarto, predique a la palavra de Deus. A mim me encanta um versículo que está no capítulo 2, também da segunda carta de Pablo a Timoteu, e no versículo 4, que diz: ninguno que milita. 2 Timoteu, capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda em los negócios da vida, a fim de agradar aquele que lo tomou por soldado. E sabe, meus irmãos, todo esse passagem, Pablo utiliza 3 figuras no livro, na segunda carta dos Timoteus. Ele utiliza a figura do soldado, utiliza a figura do atleta e utiliza a figura do agricultor. E sabe, se você corre um atleta, um agricultor e um soldado e lo mescla, sabe o que sale? Sale um príncipe, uma princesa, porque diz a Bíblia que no final o Senhor nos coronará de glória. Aleluia. 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 Eu não sei se você está lutando como um atleta, ou como um agricultor, ou como um soldado. Como estás lutando? O que vas a fazer? Quais são suas definições de últimos dias? E o que vas a fazer? Atenderás os conselhos de Pablo a Timoteu? Huye de las coisas desta vida. Seja persistente em conhecer ao Senhor. Encontre modelos a sua vida e predica a la palavra de Deus. Hermanos, é tempo de predicar. Urgentemente, predique. Traga a alguém próximo domingo. Invite a alguém. Predique essa semana, pelo menos a uma pessoa. Oh my God, uma pessoa. Você crê que pode? Crê que é possível esta semana predicar a uma pessoa? E talvez persuadi-la a trazer ao serviço domingo. O que lhe parece? O que lhe parece? Uma pessoa.
Aqueles que dizem, sim, pastor, eu quero. Uma pessoa. Ponga de pé, vamos orar. Uma pessoa. Aleluia. São muitos os que estão de pé, que dizem, eu quero predicar a uma pessoa essa semana. Aleluia. Senhor, temos o modelo que nos deixou o apóstolo São Pablo. E esse modelo, Senhor, a Timoteu nos constrine, Senhor, a entender essa dimensão de vida que vai mais allá de apenas vir à igreja aos domingos e sentar e cantar. Pero, Senhor, temos responsabilidades e queremos cumpri-las, queremos conhecer tu coração, escutar tu voz. Oh Deus, ajuda-nos a enfrentar esses dias posteiros com sabedoria. Dá-nos força, vigor. Haz de nós outros um povo aguerrido, Senhor. Um povo que não se intimida. Um povo, Senhor, que não mira atrás. Agora temos a mão en el arado, Senhor. Não lo deixaremos, não miraremos atrás. Senhor, queremos mirar hacia adelante todos os dias de nossa existência. Oh, haga para tu glória, Senhor. E levanta-nos, 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 levanta-nos. Diga, Senhor, levanta-me, levanta-me. Usa-me, usa-me, Senhor. Pida-se-lo a Ele, usa-me, usa-me. Aleluia. Vamos cantar essa canção e vamos, através dessa canção, vamos empurrar para fora toda a força do inimigo e receber o bueno de Deus para a nossa vida e para esse ministério, em nome de Jesus. Aleluia.